Bom, muito bem. Vou colocar esse aqui no cantinho. Isso aqui dá para baixar, né? Pronto, resolvido. Bom, beleza. Então, vocês estão vendo aí, né? Essa é o gabarito aí da prova. Eu vou postar ele para vocês também lá, para vocês tirarem qualquer dúvida. Mas olha só, então nós temos aqui, né, a primeira questão. Essas questões foram a ordem que eu fiz, não necessariamente a ordem que apareceu para vocês lá, tá? Então, cada um recebeu de um jeito, mas o importante é a gente entender aqui as respostas, ok? Então, essa primeira questão é falando sobre a resposta inflamatória e pedindo basicamente para poder analisar o uso de anti-inflamatórios, uma vez que geralmente as respostas inflamatórias são benéficas, né? A resposta inflamatória ela é feita para beneficiar o organismo, não para prejudicar. Então, por que eu tenho que usar um fármaco para poder deter esse processo fisiológico que é benéfico para o meu organismo? Em suma, a pergunta era isso. Tá? Então, havia algumas opções aqui. A resposta certa que está aparecendo aqui é a letra A, né? Vamos só lê-la primeiro aqui para a gente entender. Então, a resposta inflamatória visa limitar a sobrevivência e a proliferação de patógenos invasores, promover a sobrevivência do tecido, né? Então, garantir lá aquele tecido que está, mesmo ele tendo sofrido alguma lesão, que o tecido adjacente, próximo a ele, não fique mais danificado, né? Reparo e recuperação daquele tecido que já foi danificado. E conservar a energia do organismo para poder debilitar o mínimo possível esse organismo, né? Entretanto, se for exacerbada, ou seja, se a resposta inflamatória for exacerbada, precisa ser controlada farmacologicamente. Olha, aqui não vou nem ler o restante aqui das questões não, mas só para a gente... Aqui, ó, vocês estão vendo aqui do lado, é o número de acertos que teve para essa questão. Então, 43 em 54 foi uma questão relativamente tranquila, né? Então, só para poder a gente entender, eu coloquei isso também na turma de segunda. Eu acho que o exemplo mais importante que nós conseguimos ver agora, né, que a gente consegue trazer agora, é o caso do Covid, né? O Covid-19, ele tem causado muito mais morte do que, teoricamente, né, a infecção causaria. O que está acontecendo? A resposta inflamatória para deter... Até mesmo dia. Oi? Microfone aberto aí. Vamos fechar o microfone. Bom, beleza. Então, a resposta inflamatória, né, ela que está acontecendo durante o processo da invasão lá do vírus, ou quando ele chega no alvéolo, ela está sendo exacerbada demais. Isso faz o quê? Provoca edema naquele lugar, porque a gente sabe da resposta inflamatória que você tem aumento da vascularização, liberação de líquido, né? Há uma estimulação da produção de muco, né? Tudo isso para poder impedir do vírus ganhar o restante do organismo, ganhar a circulação. Então, a resposta inflamatória tenta deter o vírus naquele lugar. Só que essa resposta está sendo tão exagerada que a pessoa entra em insuficiência respiratória. Por quê? Porque os alvéolos estão fechados, né, por causa do edema, tem esse excesso de muco e, com isso, a troca gasosa fica muito pequena e a pessoa vai à falência respiratória. Então, é importante a gente controlar essa resposta inflamatória. Nesse caso específico do Covid, tem um problemão, né? Porque as duas principais classes de anti-inflamatório que nós temos, vocês conhecem, são o ZYNE e os corticoides. O ZYNE, a gente viu, vocês devem ter acompanhado aí, cheguei a postar vários trabalhos aí quando falaram da suspeita do ibuprofeno e tal. Mas, esses fármacos eles costumam aumentar a expressão da ECA2, que é uma enzima de superfície e que acaba servindo como um ponto de acoplagem do vírus. Né? Então, liga ali, né? O vírus liga ali e isso ajuda a ele a interiorizar na célula e começar o processo infeccioso, né? Começar a replicação viral. Então, quer dizer, eles não estão podendo ser usados, o pessoal está com medo de usar justamente por conta disso. E do outro lado, nós temos os corticoides. Os corticoides estão careca de saber, né? Eu falei isso várias vezes, que eles têm efeito imunossupressor, né? Ou seja, eles diminuem a atividade
imunitária. E isso, cá entre nós, não é nada interessante num processo inflamatório como o do infeccioso, melhor dizendo, como o do Covid. Né? Então, tem sido aí um dilema essa utilização. Mas lembrando, sempre é necessário ter, o processo inflamatório ele é necessário, mas ele tem os seus limites. Ocorre também quando, né, eu preciso, às vezes, controlar quando eu tenho uma reação inflamatória contra o meu próprio tecido ou contra alguma estrutura do meu organismo, que é o que acontece nas doenças autoimunes. Né? Então, são problemas aí que a gente tem que contornar farmacologicamente, trazendo para uma normalidade. Então, é basicamente isso. Alguma dúvida quanto a essa questão? Posso passar para frente? Então, vamos lá. A questão 2, né? Essa também a maioria acertou. Das alternativas listadas abaixo, todas são relacionadas ao processo inflamatório. Entretanto, somente uma pode ser considerada, em última análise, como objetivo da inflamação. Avalie e escolha a alternativa que melhor se adequa. Bom, beleza. Aqui, então, estava colocado que era preparar a área lesionada para o reparo tecidual. Por quê? Vamos ver as outras aqui. Aumentar a vasoconstrição. Pô, esse já está fora, não tem nem que discutir. Né? Estimular as células de defesa necessárias para impedir a entrada de micro-organismos na área lesionada. Não, não é isso. Né? Isso aí pode até ser uma consequência, né, depois de chegada de células, mas não é o objetivo inicial. Tá? Segunda, outra coisa que também é consequência, né, que é o aumento do fluxo na área lesionada. Para que eu aumento esse fluxo? Né? Melhor dizendo, nem consequência, é meio. Né? Eu aumento o fluxo justamente para preparar a área lesionada para o reparo tecidual. Tá? Mesma coisa acontecendo para ampliar a permeabilidade vascular em todos os tecidos. Na verdade, não em todos os tecidos, aqui seria na área lesionada também. Então, a resposta certa é essa. Então, lembrando, né, dentro daquelas características que nós temos aí, né, os sinais e sintomas relativos aí a processo inflamatório. Né, dor, calor, rubor, tumor e perda de função. Essas 5 características, elas estão ali decorrentes de processos, todos eles que visam preparar aquela área para reparo. Né? Eu tenho que destruir o micro-organismo que porventura esteja lá, eu tenho que retirar qualquer corpo invasor que esteja ali presente, ou eu tenho que aumentar o fluxo ali para reparar o tecido, uma ruptura de tecido, uma torção, uma lesão, uma contusão, um estiramento, uma contratura muscular. Isso tudo aí é para poder reparar aquele tecido que foi lesionado. Ok? Terceiro, sabe-se que no início da inflamação aguda, né, ácidos graxos como o ácido araquidônico são liberados provenientes da quebra de fosfolipídios. O ácido araquidônico é o ácido graxo que gerará os eicosanoides após sua metabolização por algumas enzimas. Bacana. Analise as assertivas abaixo e selecione a alternativa correta. Então, lá, né, as três assertivas. Né? Não há reserva pré-formada de prostaglandinas e leucotrienos. Não há. Não tenho célula, como eu tenho, por exemplo, eosinófilo, como eu tenho basófilo, como eu tenho o próprio mastócito, que tem lá células no seu interior, tem lá grânulozinhos cheios de ecosanoides. Não tem isso. Né? Não tem nenhuma célula que faça esse papel. Então, sempre que for necessário, ele tem que ser sintetizado. Né? E como que isso acontece? Pela degranulação ou pela liberação de fosfolipídio, renovação de membrana celular, morte celular, tudo isso vai levando à produção de ácido araquidônico, que vai, então, depois sintetizar essas prostaglandinas, né? E leucotrienos. São sintetizados em praticamente todas as células numa taxa proporcional determinada pela liberação do ácido araquidônico dos lipídios de membrana em resposta a estímulos apropriados. Ok.
né? Nesse caso aqui, nós não temos nenhum problema com essa afirmativa aqui, não. Vamos lá na 2. A COX-2 é constitutiva e independente de estímulo lesivo aos tecidos. Já a COX-1 é evocada quando a lesão, isto é, quando há lesão, isto é, produz ecosanoides em quantidade acima dos normais e necessárias para a normal homeostasia do organismo. Aqui, gente, tá trocado, né? Quem é constitutiva é a COX-1. Quem é a evocada, né? Quem que é aquela que está lidando diretamente com o processo inflamatório é a COX-2. Então, essa alternativa está errada. 3. A via da ciclooxigenase gera eicosanoides, como prostaglandina, tromboxanas e prostaciclinas. E a via da lipoxigenase produz leucotrienos. Correto, né? Lembrando, então, que todos esses aqui são, né, eicosanoides, né, todos eles, mas alguns são produzidos pela COX e outros produzidos pela LOX, né? Então, aqui a alternativa 1 e 3. Beleza. Tem alguém de microfone aberto aí? Só fechar aqui todo mundo. Deixa eu deixar todo mundo mudo aí por enquanto. E aí depois eu volto. Se tiver alguma pergunta, obviamente vocês podem me parar. Bom, esse texto aqui é um texto longo, não vou ler aqui para a gente não perder tempo, mas é contando, um artigo que eu li, né, na época que saiu na Super Interessante. Engraçado que eu nem assinava Super Interessante, não sei como é que esse artigo caiu na minha mão, não. Mas ao ler o artigo eu deparei com um erro. E aí eu falei assim, eu cheguei a escrever lá para Super Interessante para poder corrigir, não sei nem se corrigir, porque eu não era assinante, nem sei, né? Mas contando um pouquinho sobre a história do spray de pimenta, né? Que é já, né, muito usado aí para poder inibir manifestação. Tem gente, né, mulheres principalmente, que andam com spray de pimenta às vezes dentro da bolsa para poder deter algum agressor, né, algum potencial agressor, né, ou alguma pessoa mais saidinha, né, e tal, né? Então, como o gás lacrimogêneo, ele também é considerado forma de tortura pela Anistia Internacional, entretanto é usado na maior parte do mundo, né? Então aqui vai contando, né, falando sobre essas características dele, né? Então, em tese, o uso do spray policial é só para autodefesa ou submissão de indivíduos que resistem à intervenção policial. Então, né, aí vai, né? A substância ativa é a capsaicina, né? A capsaicina que é esse componente que vem das pimentas, extraído da pimenta. Aí. Muitos deles não são spray de pimenta, nem pegam pimenta, tritura e põe lá dentro. Né? Normalmente são soluções de capsaicina, tá? Conhecido como spray de pimenta. Então, dentro da lata do spray de pimenta, encontramos o extrato feito ou com a própria planta, né? No caso, é pressurizado e misturado com uma espécie de óleo sintético. Então, na verdade, não é eu não trituro a planta e coloco lá dentro, né? Eu faço a extração da capsaicina para poder utilizar. Bom, então, na pele, esse spray, né, libera substâncias anti-inflamatórias. Olha só, né? Aqui que estava o erro. Né? Quando ele está em contato com a pele, ele estimula a substância anti-inflamatória. Se fosse assim, não haveria inflamação, né? Ao contrário, o que ele estimula? Ele estimula justamente a via inflamatória, né? E vasodilatadores. E, na verdade, essas substâncias, na maioria, têm esse efeito vasodilatador, podendo causar vermelhidão e inchaço facial. E aí vai falando, né? A exposição constante pode levar a alterar a sensibilidade da córnea, mucosa do nariz, duração da intensidade dos efeitos, varia de acordo, papapá. Deixa eu ver aqui, tem uma outra parte que era importante. Aqui. Né? Quando ingeridas substâncias ativas, terminações nervosas, sensíveis à dor e à temperatura. Beleza, então vamos lá, vamos às afirmativas para a gente entender aqui. Então, primeiro, né, a primeira assertiva. A atividade broncoconstritora, citada no terceiro parágrafo, provavelmente se dá devido à ativação da reação inflamatória e produção de leucotrieno pela LOX. Lembrando, né, o principal eicosanoide que agir no pulmão, geralmente, realmente, são os leucotrienos,
e esses são produzidos pela LOX, sim. Tá? Outra coisa, uma outra aqui. Podemos dizer que a capsaicina é uma substância com atividade hiperalgésica, dependendo de outras citocinas, como a bradicinina, para causar a dor. Bom, olha só. Nesse caso, não, né? Por quê? Porque eu falei aqui, né? Dentro do que o texto coloca, essa substância, ela ativa as terminações nervosas. Ela não apenas, né, aumenta a sensibilidade das terminações nervosas. Tá? Quando há essa ativação direta, que é a mesma coisa que acontece com a bradicinina, né, a gente diz que ela é algésica. Hiperalgésica é o caso, por exemplo, da histamina, né, da prostaglandina, são mediadores que aumentam a sensibilidade daquele receptor, daquele nociceptor, mas não vai diretamente estimulá-los. Né? No caso, a capsaicina não, ela ativa diretamente. Então, essa aqui estaria errada. Terceiro, o terceiro parágrafo contém um erro conceitual. Foi aquilo que nós falamos aqui, né, que eu já grifei, que é a questão da atividade anti-inflamatória, liberação de substâncias anti-inflamatórias. Então, tá certo. Então, é 1 e 3, novamente, assertivas, letra B. Então, 1 e 3. A permeabilidade vascular aumentada ocorre por ação da histamina, bradicinina, dentre outras citocinas. Alguns dos resultados são a passagem do plasma e de leucotrienos para o sítio inflamatório. Esses dois fenômenos, damos respectivamente os nomes de plasma de apedese, né, no caso da passagem do plasma, e leucodiapedese, passagem do leucócito. Então, vamos ver lá de novo. Na plasma de apedese ocorre perda de proteínas e líquido dos tecidos e, consequentemente, redução do edema. Pô, aí não, né? Ajuda aí, né? É justamente o contrário, né? Você vai ter entrada de líquido e proteína lá nos tecidos e vai, consequentemente, produzir o edema e não reduzir o edema. Essa é erradaça. Bacana. Na leucodiapedese, a hiperalgesia oriunda dos mediadores químicos atrai os leucócitos para o sítio inflamatório. Ó, gente, né? Quem faz isso, né, não é o efeito hiperalgésico, né? A atividade hiperalgésica só aumenta a sensibilidade. Quem atrai? Como é que é o nome do mecanismo que atrai, né, os leucócitos? É quimiotaxia, né? E não hiperalgesia, tá? Beleza, vamos lá. Outra, tanto a leucodiapedese quanto a plasmodiapedese, na inflamação aguda, contribuem para a ação da resposta imune adquirida. Pô, moçada, né? A inflamação é aguda, a gente trabalha sempre em processo agudo, a gente trabalha com aquilo que a gente já tem. Né? Eu até citei isso, participamos com a nossa resposta imunitária inata, né? Nossa resposta imune inata, aquela que já é adquirida, eu tenho que expor, tenho que desenvolver anticorpo. Né? É o caso, uma vacina, por exemplo, que você vai dar, tem aquele primeiro momento a reação inflamatória local, aí a apresentação do antígeno, né, para poder formar um anticorpo, e a resposta, né, lembrando aí, né, da disciplina, quem fez essa disciplina comigo no semestre passado, né, aquela questão da resposta imune adquirida, ela vem depois. Né? Nesse primeiro momento, é uma resposta inata. O aporte de mastócitos e imunoglobulina, o aporte de mastócitos também está aqui, para não deixar dúvida. Né? No caso, o aporte, né, o mastócito é célula residente tecidual, aqui era macrófagos, né? Ou, se vocês quisessem colocar, neutrófilos, né? E imunoglobulinas depende desses dois processos, respectivamente. Tá? Beleza. Então, estavam as 3 erradas. Só 3 pessoas acertaram essa questão. 41 acharam que a 2 e a 3 estavam certas. Tá? Então, aí realmente deram uma escorregada bacana. Tá? Muito bem, vamos lá. A outra era para coligar, né, uma coluna com a outra, ou seja, né, uma primeira listagem com a seguinte. Né? Então, aqui era, né, a gente ia trabalhar com
alguns mediadores, algumas substâncias, melhor dizendo, presentes na inflamação, né, como, por exemplo, a fosfolipase, que é uma enzima, né, e o resto que são mediadores químicos mesmo na inflamação, beleza? Então, eu estava lá. Histamina. O que a histamina é? É um mediador químico, não é isso? Mediador químico que inicia o processo inflamatório. Nós dissemos aí, induz a vermelhidão e o aumento da permeabilidade vascular, ela fica armazenada em glândulas de mastócito e basófilo. Então, era C. Olha só, já com uma que você soubesse, já marcava. Então, aqui praticamente todo mundo acertou, né? Não tinha mais nenhuma que começava a histamina com letra C. Então, aqui já matava né, a questão. Né? Então, foi até relativamente fácil aí. Prostaglandinas, né, o 2, prostaglandina, deixa eu ver aqui, produzida pela COX-1, é um agressor, não é esse, induz hiperalgesia, hipertermia e quimiotaxia. Age também fisiologicamente induzindo a liberação de mucina. Então, né, aí letra E, né, 2, letra E. E assim por diante. Isso aqui, né, com gabarito, aí vocês vão vendo depois, né, onde vocês acertaram, onde vocês erraram. Muito bem. O efeito dos anti-inflamatórios estão associados à presença de inibidores da enzima chamada ciclooxigenase, ou COX-2. Né? Essa enzima degrada substâncias liberadas, bom, aquela história toda de novo. Né? Os anti-inflamatórios induzem efeitos indesejáveis decorrentes principalmente da inibição de outra enzima, a COX-1, responsável pela produção de prostaglandinas, protetores, né, produtores de... Olha só, uma questão responde à outra, né? Uma questão está respondendo à outra. Né? Então, se quem tivesse tido calma de ler a questão, o enunciado, né, poderia ir lá e responder à outra. Então, é bem, né? Ter atenção a isso. Né? Aqui era para poder ver o que estava certo e o que estava errado e somar as notas, né, os valores aí das questões. Então, aqui, ó, nós fizemos, vamos lá, ó. Fosfolipase A2 é a principal enzima envolvida na produção de ácido araquidônico, sendo este substrato para ciclooxigenase e para lipoxigenase. Correto, temos 2. Na inflamação, a COX-2 é a principal responsável pela produção de mediadores químicos, tais como prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanas, beleza, e leucotrieno. Leucotrieno não é produzido pela COX-2, né, gente? É pela lipoxigenase, pela LOX aqui, né? Beleza? Então, só 2 até agora. Com bloqueio da COX-1 e 2, um bloqueio na COX-1 e 2 pode desencadear uma crise de asma ou de rinite em pessoas predispostas. A gente tinha explicado que quando eu tenho um bloqueio da ciclooxigenase, só sobra a via da lipoxigenase para produzir, né, para metabolizar o ácido araquidônico. O resultado é uma hiperprodução do produto que ela faz, né, que é leucotrieno. E como a gente já falou lá em cima, leucotrieno é um dos principais responsáveis, sim, por essas afecções aí que aparecem nas vias superiores, vias aéreas superiores, né? E inferiores também, né? No pulmão também, ok? Então, estava correto. 2 e 8, 10. Né? Muito bem. Aí, vamos lá. O uso de anti-inflamatórios não deve inibir todo o processo inflamatório, pois a inflamação tem função protetora e regenerativa para os tecidos. Correto. Né? Também está lá na questão 1. Né? A gente já discutiu isso aí, no 1 e na 2, se não me engano, as duas têm. Então, 10 com 16, 26. 32. Inibir somente a COX-1 pode levar a problemas trombóticos. Obviamente que não, né, gente? Tanto é que o AS é feito, a tomada daquela dose baixinha, só para poder produzir uma inibição sobre a COX-2 e evitar a produção de tromboxana 2. Né? Quem provoca, né, no caso, se eu não tiver a liberação, o bloqueio da COX-2, tiver só da COX-1,
aí eu posso levar, sim, a um problema trombótico. Porque da mesma forma, aqui na resposta de cima, aqui, da 8, número 8 aqui, se eu tiver uma das vias bloqueadas, o ácido araquidônico vai ser desviado para as outras, né? Qual que vai sobrar se eu bloquear só a COX-2? A COX-1. A COX-1 passa, então, a produzir mais tromboxana, facilitando o aparecimento de efeito trombótico. Mas se eu inibir a COX-1, não. Beleza? Então, 26 aqui é a resposta. 8. A inflamação e seus sinais são intimamente relacionados com os mediadores químicos. Conhecedor de sinais cardinais da inflamação e das propriedades fisiopatológicas da histamina na inflamação, analise as afirmativas abaixo, selecionando todas as verdadeiras. Tá, beleza. Ou melhor, aqui está toda verdadeira, né? Porque algumas estão pela metade. Então, olha lá, aqui também um bom índice de acerto, né? Mas, né, teve uma divisão entre elas. Vamos ver as duas principais aqui para a gente ver qual foi a dúvida. Então, a histamina, através de sua ação vasodilatadora, aumenta o fluxo sanguíneo local, o que ocasiona aumento da temperatura e vermelhidão no sítio lesionado. Perfeito. Na outra, a histamina, através da sua ação vasodilatadora, aumenta a permeabilidade dos vasos e ocasiona drenagem linfática e perda de função. Pô, drenagem linfática levaria justamente o efeito contrário, né, do edema. Né? Se eu tenho drenagem aí de líquidos pela rede linfática, diminui o edema. Né? Então, estaria errado. Então, é só a letra C mesmo. Né? Bacana, vamos lá, vamos para a 9, para a gente não perder muito tempo aqui, vocês terem mais tempo para fazer a prova. Um dos principais problemas com o uso prolongado de corticoides diz respeito à sua retirada. Conhecendo a fisiologia dos corticoides endógenos, analise as opções abaixo e selecione a que melhor explica o que gera esse problema e como pode ser contornado. Vamos direto na resposta certa, que depois a gente vê outras. Então, assim, o uso prolongado de corticoides exógenos ocasiona mecanismo de feedback negativo e supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. E precisam ser retirados lentamente para que esse eixo seja restabelecido. Corretíssimo, né? Então a resposta é essa. Inclusive, para a turma de segunda-feira, houve uma pergunta justamente em cima disso, né? Na prova, na oficial. Depois eu coloquei um caso clínico de um caso de uma criança, acho que foi criança, agora já não tenho certeza, mas um caso onde a pessoa tinha que tomar um corticoide por um período prolongado e o esquema do médico era todo, né, para ir retirando aos poucos esse medicamento. E o paciente queria saber o porquê. Então, eles tinham que explicar o porquê desse problema. Certo? Muito bem. A 10. Uma das reações adversas mais corriqueiras ao uso do wine é a irritação gástrica. Um estudante de farmácia do Pitágoras sugeriu que o uso do misoprostol, um análogo sintético da prostaglandina E1, né, que teve seu uso restrito devido ao potencial abortivo, seria útil na reversão deste efeito. Avalie a proposição deste aluno e escolha a alternativa que justifique sua escolha com bases fisiológicas. Tá? Bacana. Então, vamos lá. Aqui também a maioria acertou. Concordo. Tem que concordar mesmo, né? Porque o misoprostol, inclusive com o nome de Cytotec, né? Ele foi desenvolvido para isso. Né? Não para proteger de AIDS, mas para quem já tinha gastrite ou úlcera, né? Usava o misoprostol justamente para poder aumentar a secreção de muco, né? E esse muco proteger, então, o estômago, né? A ação da prostaglandina ali mesmo. Né? Então, beleza, isso aí tem que concordar. Agora, por quê, né? Pois a prostaglandina é uma prostaglandina envolvida no controle da produção de mucina nas células parietais do estômago, aumentando sua atividade. Perfeito. Só foi retirado justamente devido a essa questão, né? Porque ele provocava também, como as prostaglandinas, contração de musculatura liso-uterina e tinha efeito abortivo. Depois ele voltou, hoje ele não é mais usado como raramente, tá? Usado como protetor estomacal, né? Mas tem emprego lá na ginecologia, ginecobstetrícia, para induzir parto, né?
Então, é usado com essa finalidade. Bom, a dor foi definida, aí vem a definição de dor, papapá, de forma simplificada, pode ser considerada como uma cadeia de 3 neurônios, né? Com o neurônio de primeira ordem, originada na periferia e projetada para a medula espinhal, o neurônio de segunda ordem, ascendente pela medula espinhal, e o neurônio de terceira ordem, projetado para o cérebro, cérebro cerebral é ótimo, né? Bom, beleza, deu para entender, né? Então, lembrando, eu tenho o neurônio que vem lá da periferia, que sentiu, né, o estímulo ali, e ele vai transmitir essa sensação, esse estímulo lá para a medula, né? Lá na medula ele pode seguir 2 caminhos, né? Ele pode subir e ir lá no sistema nervoso, no encéfalo, para ser entendido como dor, ou ele pode retornar naquilo que a gente chama de arco reflexo. E é justamente isso que está sendo perguntado aqui. E só 3 pessoas acertaram. Olha só. Então, há também o arco reflexo, que depende dos nossos receptores para ocorrer. Avalie e escolha uma alternativa correta sobre o arco reflexo. Beleza, vamos pegar que mais teve gente marcando. Vamos ver essa 19, com 19 marcaram aqui a letra C. A resposta sensitiva vai da periferia para a medula pelos neurônios aferentes. Beleza. Agora isso explica o arco reflexo? Estou querendo falar sobre o arco reflexo. Isso aqui acontece em qualquer um dos sentidos. Está, inclusive, colocado aqui no texto. E talvez por isso muitos tenham copiado ou achado que estava aqui no texto e colocaram aqui direto. O estímulo sensitivo vai da periferia, 17 teve mais. O estímulo motor vai da medula para o músculo pelos neurônios aferentes, para começar que está errado, né? Eferentes. O estímulo sensitivo vai para a periferia, da periferia para a medula pelos neurônios eferentes. Lembrando, gente, o que vai, né, da periferia para o centro, para o central, é aferente. O que vem do sistema nervoso central para a periferia é eferente. Tá? Eu até brinquei no dia da aula falando de ônibus, né? Quando vocês vão para Pitágoras, né? Pega lá, vai para o centro de Betim, vocês estão indo no ônibus aferente e voltando para casa no ônibus eferente. Então, é isso. Tá? Então, a resposta correta seria, né, que o arco reflexo independe da modulação da dor no encéfalo. Lembrando, né, o arco reflexo ele passa pela medula e já retorna no músculo. Né? Então, vai pelo neurônio aferente, em alguns casos, né, se liga diretamente ao neurônio eferente, e em outros casos eu ainda tenho um interneurônio que faz a conexão dos dois. Mas aí é passando direto para poder, e independe, né, da presença ou da participação do encéfalo nesse caso. Tá? Então a resposta correta seria essa. Essa aqui também é boa. Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, uma figura representa o arco reflexo. Aqui. Quem não lembrava o que era, né? Então, uma figura representa o arco reflexo. O calor da chama de uma vela provoca retração do braço e o afastamento da mão da fonte de calor. Imagine 2 situações. Né? Em A seria seccionada a raiz dorsal do nervo, e em B a raiz ventral. Né? Então, vamos só entender aqui. Ó. Aqui, ó, percebam, só para quem tivesse alguma dúvida, é observar a sequência dos neurônios aqui. Né? Então, aqui, o que está chegando? Aqui está chegando, né? Porque o sentido do impulso não é sempre do corpo neuronal para o axônio. Então, o corpo está aqui, o axônio está para cá. O corpo está aqui, o axônio está para cá. Então, esse neurônio está saindo da medula. E esse outro aqui, né, no gânglio espinhal, está chegando na medula. Então, quem chega no centro, o que é? Aferente. Quem sai do centro é o eferente. Então, se eu cortar a raiz dorsal, né, eu vou impedir que o impulso chegue à medula, correto? Bom, se o impulso não chegar na medula, vai ter resposta eferente? Não. Então, nesse caso, a pessoa vai sentir dor?
Também não, porque é esse estímulo aqui que vai subir para o encéfalo e ser entendido como dor. Então, nesse caso, se eu cortar em A, eu não sinto dor e não tenho reflexo. Tá? Se eu cortar só em B, né? Se eu cortar só em B, eu vou sentir dor, mas eu não vou ter reflexo. Beleza? Muito bem. Então a resposta dada aqui era A3, né? Aqui A era as possibilidades, né? Uma pessoa não sente a queimadura e não afasta a mão da chama, a mão da fonte de calor, né? Então, se eu cortasse A, eu não sentiria a queimadura e não afastaria a mão. Beleza? E B, né? Né? A pessoa sente a queimadura, mas não afasta a mão da fonte de calor. Foi o que a gente falou. Mas se eu cortar só em B, eu subo, mas não sinto a voz. Aqui, gente, eu cometi um erro, né? Eu coloquei praticamente a mesma coisa na 1 e na 2, mas a única alternativa que tinha nessa ordem, né? 3 e 1, né? Seria a resposta E. Ok? Beleza. Vamos lá. Com relação aos anti-inflamatórios, aqui é uma questão de falso ou verdadeiro, né? Com relação aos anti-inflamatórios, analise como afirmativa e julgue. Nossa senhora, ficou tudo errado isso aqui, né? Mas vocês entenderam que é para poder colocar falso ou verdadeiro, né? Vamos lá. Então, primeiro lá, né? Os efeitos indesejáveis cardiovasculares causados pelos AINE convencionais são inibidos pelos AINE seletivos da COX-2. Pô, é justamente o contrário, né? A gente até acabou de explicar ali atrás, falando que aqueles acidentes trombóticos, que são os principais problemas relacionados com esses efeitos indesejáveis cardiovasculares, eles são decorrentes dos inibidores seletivos da COX-2 e não o contrário, né? Então essa aí está falsa. O diclofenaco de sódio é mais efetivo que a prednisona no tratamento de um processo inflamatório. Gente, isso aqui não precisa nem saber da potência de um ou de outro, não, né? A gente tem que lembrar o seguinte: onde que agem os corticoides? Aqui eu queria que vocês dissessem, né? Onde que agem os corticoides? Os corticoides agem lá no início do processo inflamatório. Então eu diminuo a produção de mediadores químicos, eu diminuo a migração de células leucocitárias, eu diminuo o edema. Tudo isso vai ser diminuído na raiz, vamos dizer assim, na raiz do problema. Já os AINE, o que eles fazem? Eles simplesmente agem na síntese de prostaglandina, tromboxana e prostaciclina. Então, quer dizer, uma dos diversos pontos aí do processo inflamatório, tá? Então, obviamente que a prednisona, ou prednisolona, como está colocado ali, ela vai ser muito mais efetiva na inibição do processo inflamatório do que um AINE, ok? Óbvio que eu não posso usar sempre por uma série de problemas que a gente conhece aí relacionados aos corticoides, né? Os inibidores seletivos da COX-2 podem aumentar. Então, essas duas primeiras estariam falsas. Vamos ver o que tem aqui, ó. Falsa, falsa. Aqui também poderia ter, né, falsa e falsa. Aqui muita gente achou a primeira falsa e achou a segunda verdadeira. Bom, vamos lá. Os inibidores seletivos da COX-2 podem aumentar o funcionamento do eixo de produção de leucotrienos. Podem, né? Lembrando que aquilo que a gente colocou ali também. Se eu bloqueio uma das vias que metaboliza o ácido araquidônico, sobra mais, vamos dizer assim, entre aspas, matéria-prima para as outras enzimas que também trabalham com ácido araquidônico. Então eu posso aumentar, sim. 4. Normalmente um paciente que apresenta intolerância à aspirina também apresentará intolerância ao diclofenaco. Gente, o mecanismo é o mesmo, né? Então que a gente coloca assim, né? Um paciente normalmente, não é sempre, né? Mas normalmente uma pessoa que tem uma intolerância gástrica que seja, né, à aspirina, provavelmente também o terá com o diclofenaco. Então estaria verdadeiro. Bacana, vamos lá. E a última, o ácido acetilsalicílico inibe a fosfolipase A2, que impede a formação de ácido araquidônico, né? Então essa para quem tinha alguma dúvida, né? Então aqui, ó, ficaram em dúvida entre a B e a E, né? As duas eram falsas, só tinha uma diferença aqui, que era esse F verdadeiro aqui do diclofenaco. Beleza, mas lembrando sempre isso, sempre que o corticoide ele vai ser sempre mais efetivo na inibição do processo inflamatório
do que o Wine, né? Mas nem sempre eu vou poder usá-lo, né? Essa é a questão. 14. A nimesulida é um wine mais prescrito na atualidade, é um dos mais prescritos. Até eu estava dando uma estudada agora, olhando aí esses relatórios, e nós temos aí, né, o ibuprofeno, que é um dos mais indicados, né? Inclusive ele está na maior parte dos municípios aí, como fazendo parte da relação municipal de medicamentos. Agora, fora esse, né, de venda, né, no Brasil como um todo, o naproxeno também é bastante vendido, né, e está, teoricamente, pelo menos o que consta no estudo, estava acima da nimesulida. Tá? Bom, beleza, então vamos lá. Professor, Sim? eu tenho uma dúvida quanto à animesulida, que eu não sei se é mito ou se é verdade. A animesulida, ela é usada especificamente para anti-inflamatório para a garganta? Ela age mais nessa região superior? Que o pessoal Ela compra muito. não tem essa associação, não. Isso é mito. Tá? Até onde eu Criança não sei. tem problema tomar nada. Olha, aí é que está o negócio. Nós vamos discutir justamente isso na questão agora, né? Então, são as limitações do uso da nimesulida, como de diversos outros AINE, tá? A nimesulida mais especificamente. Agora, ela tem um mecanismo comum com a dos outros AINE, não tem grande diferença na Compra utilização. ela que nem água, né? Bebe assim o tempo todo. Exatamente. E a nimesulida tem uma questão mais séria, porque justamente aqui tem uma, né, na resposta da questão aqui. Deixa eu já adiantar isso de uma vez não para vocês. Por que desse detalhe aqui, né? Contraindicado em menores de 12 anos? Justamente devido à síndrome de Reia. Tá? A síndrome de Reia é uma reação rara, mas ela pode acontecer. Né? Ela tem uma incidência muito baixa, mas quando acontece, geralmente é fatal. Tá? E ela é enormemente mais frequente entre crianças do que entre adultos. Por quê? Porque além da criança ter uma série de diferenças hormonais que dificultam, que possibilitam mais essa síndrome de Rey, ainda há um fator importante que a síndrome de Rey, muitas vezes, ela é desencadeada quando esse fármaco, né, no caso da nimesulida, é tomada junto com a presença de um vírus, né, no caso, o varicela zoster, que é o causador da catapora. Tá? Então, são dois vírus, o da catapora, o varicela zoster, e o influenza da gripe. Então, os dois são assim, potencializadores do efeito causador dessa síndrome de Rey provocado pela nimesulida. A nimesulida e o AS, dentre os AINES, são aqueles que têm maior número de relatos de casos dessa síndrome. Tá? Então, eles são contraindicados na idade de 12 anos. Ah, por quê? Depois de 12 anos muda? Aparentemente, o que se indica é que ocorre uma estabilização devido à presença do hormônio. Né? Quando começa a produção hormonal, os hormônios sexuais, aparentemente ocorre uma estabilização da membrana, não sei por qual mecanismo, mas da membrana da mitocôndria, que é a principal organela afetada por essa síndrome de Rey. Tá? Na síndrome de Rey, o que acontece? Ou Rey, nunca soube a pronúncia correta. Uma vez eu até peguei esse nome, coloquei lá naquele Google, né, do tradutor, porque tem um negocinho lá que pronuncia, né? Aí pedi para pronunciar em diversos idiomas. Em nenhum deles eu consegui entender. Então, vamos falar Rey, que é como está escrito ali. Então, a síndrome de Rey, o que acontece? O vírus, em associação com o Wine, eles destroem, desestabilizam a membrana mitocondrial e a mitocôndria para de produzir ATP. Né? Obviamente que aquelas células que têm maior dependência de ATP, que é aquelas que têm maior metabolismo, são aquelas mais afetadas. Quais são elas? Sistema nervoso central, os neurônios e as células hepáticas. Então, é caracterizado por uma hepatopatia e uma encefalopatia graves. Isso também foi questão da prova de segunda-feira. Tá? Então, nesse caso, esses fármacos têm esse problema, né, essa problemática. Então está colocado aqui, né, a síndrome de Rey, uma reação rara, mas potencialmente fatal, está associado
ao uso de fármacos como a nimesulida nas doenças virais em crianças e explica a segunda contraindicação. Correta, você está correto. Você está querendo me dizer se uma criança menor de 12 anos tomar a nimesulida e tiver com um desses virais essa influenza, ela pode ser fatal? Pode ser fatal. Pode ser fatal. Isso é muito sério, então, né? Seríssimo. Tanto é que se você pegar a bula de qualquer medicamento, ele está lá. Contraindicado para menor de 12 anos. Ah, mas os médicos prescrevem. Pois é. Esse é o problema, né? Mas não deve ser só com um comprimido, não é? Ou tem Às que vezes fazer... com um só é suficiente. Tá? Depende da susceptibilidade dessa criança. Obviamente que tem fator genético associado aí, né? Mas pode acontecer. Tá? É igual outros casos também, que a gente chama de efeitos idiosincráticos. É aqueles que a gente sabe que existem, né? Mas algumas pessoas respondem de maneira muito mais exacerbada do que outras. Né? Então isso é uma idiosincrasia. Então pode acontecer sim. Né? A incidência é baixa. Né? Não sei te precisar qual que é, em quantos em 1 milhão de habitantes, né, tem esse efeito. Mas se for seu filho. Né? Normalmente ninguém toma só uma também, né? Então, é bem complicado. Beleza? Beleza, obrigada, viu? Vamos lá. A segunda, né? Diminui, melhor dizendo, a primeira. A diminuição da produção, eu escrevi cheio de coisa errada aqui. A diminuição da produção da prostaglandina E2, a principal prostaglandina envolvida na secreção de H+, sem estômago, explicaria a primeira reação adversa. Putz, tudo errado, mas olha só, de qualquer forma, não está envolvido com secreção de H+. Né? Então, essa daqui, ó, até pela redação dela, eu já põe errado. O que a prostaglandina está envolvida? A gente já leu lá na frente, né? É envolvida com a liberação de mucoprotetor. Mucoprotetor, nunca de H+. H+ é justamente o contrário. Se eu aumentar a produção de H+, eu vou levar a hipercloridria e prejudicar mais, levar mais problema para esse paciente. Tá? Bacana. Então essa está errada. A segunda está certa, vamos ver a terceira. O aumento da produção de leucotrienos pela LOX, devido ao bloqueio do metabolismo do ácido pela nimesulida. Então, essa daqui é a terceira, né? Antecedência de alergia ou asma, justamente por isso. Tá? Então, a 1 e a 2 e a 3 estão corretas. Ô, professor, só voltando no assunto da PGE, é a 1 e a 2 que está ligada? A 1 e 2. Tá? 1 e 2. No caso do Citotec lá, do misoprostol, ele é análogo da 1. Mas a 2 também está agindo lá. Tá? As duas agem. Beleza, vamos lá na 15 para a gente fechar aqui então nosso trabalho aqui, nossos trabalhos por hoje. É mais ou menos a mesma sistemática da anterior, só que aqui nós vamos trabalhar com reações, né, precauções descritas na bula da prednisona, nesse caso então de um corticoide. Então vamos lá, né? É recomendável a administração de vacinas, não é recomendável, a administração de vacinas de vírus vivos. Ó, isso aqui devido ao efeito imunossupressor, né? Então a gente já bateu nisso. Um fármaco que diminui a atividade imune, ele vai necessariamente ter que ser usado com cuidado quando eu estou administrando um micro-organismo vivo. Tá? Eu tenho vacina de vírus atenuado, né? Ele está vivo ainda. Ele está atenuado, vamos dizer assim, ele tomou um nocaute ali, mas ele pode se recuperar. E se meu sistema imune não estiver ativo, ele pode vir a causar infecção. Então tem que tomar cuidado. Então, pessoa em uso de corticoide, se for vacinar, tem que saber se a vacina é uma vacina de vírus atenuado ou não. Tá? Se for só de fragmento de vírus, não tem problema nenhum. Mas se o vírus estiver vivo, aí não dá. 2, né, pode ser necessário aumentar a ingestão de proteínas durante o tratamento a longo prazo. Pode, por quê? Porque os corticoides, como a gente já frisou também, eles diminuem o metabolismo, né, na verdade o anabolismo proteico, né, levam então a um catabolismo, ou seja, eles diminuem a incorporação de nitrogênio nos músculos dos aminoácidos, né,
e com isso vai dificultar a manutenção da massa muscular. Então é importante aumentar a ingestão para minimizar esse efeito. Outra, recomenda-se uma dose mínima eficaz durante o tratamento mais curto possível. Foi o que nós dissemos ali também, né, para trás, para evitar justamente a ativação daquela via do feedback negativo e eu ter que fazer Então aqui, gente, né, mais curto possível. Se discute o seguinte, de 2 semanas em diante de tratamento, já é recomendado fazer a retirada gradual do corticoide. 3 semanas, obrigatoriamente. Tá? Então, 2 semanas tem que fazer a retirada gradual, sugerido. E 3 semanas, obrigatoriamente. Então, por isso, o tratamento tem que ser o mais curto possível. Quando normalmente a pessoa aparece com uma sinusite, aí o médico vai lá e prescreve amoxicilina mais ácido clavulânico, prednisona 20 miligramas, 2 comprimidos pela manhã por 5 dias. Né? Então, é um tratamento de curta duração. Nesse caso, não tem necessidade de fazer a retirada gradual. Mas passou de 2 semanas, né, de 2 semanas em diante, aí já é recomendado. Ok? Muito bem. Em mulheres com idade avançada, pode ocorrer osteoporose induzida por corticoide, que a gente falou, né? Eles aumentam a atividade dos osteoclastos, né? Aqueles que retiram cálcio dos ossos, diminui a absorção e a incorporação desse cálcio nos ossos. Então, para a mulher que já tem a tendência à osteoporose, né, vai ser aumentado aí essa tendência pelos corticoides. Aqui a resposta: a corticoterapia, ou seja, a terapia feita com corticoides, induz o mecanismo de feedback negativo, inibindo a produção de corticoide endógeno. Por isso, deve ser evitada por longos períodos ou retirada lentamente, é o que eu acabei de explicar. Beleza? Cobrimos aqui tudo, né? Isso aqui, eu vou postar esse negócio para vocês aí também. Eu coloco lá na pré-aula da 10, tá? É para vocês terem isso aí para poder consultar. Agora, eu queria que a gente desse uma olhada aqui, antes de eu ir lá no AVA e liberar a prova para vocês, vamos dar uma olhada aqui no cabeçalho. Tá? O cabeçalho está dizendo o seguinte, isso aqui, como diz meu pai, depois não tem ninguém falar que a cigana enganou, não, tá? Vamos lá. Então, esta avaliação é individual. Então, quer dizer, eu sei que eu não tenho como controlar vocês aí fora, o que vocês vão fazer, vocês vão reunir num grupo, por WhatsApp, por videoconferência, vocês vão burlar o isolamento social e vão se reunir para fazer a prova. Isso eu não tenho como controlar. Tá? Agora, vocês vão ter que me entregar individualmente. E eu estou colocando um negócio aqui, respostas idênticas receberão nota 0. E quando eu ponho respostas idênticas, eu falo respostas idênticas entre alunos, tá? E respostas idênticas entre aluno e internet. Porque o que eu faço na hora de corrigir? Hoje a vida é muito fácil para nós. Eu pego aquilo ali, né, que vocês ainda vão fazer em Word, para ficar mais fácil, ou PowerPoint, ou PDF, para mim não importa. Eu copio, jogo no Google e aparece a resposta inteirinha suas lá. Aí, né, nota 0. Então, o que eu quero? Quero que vocês, pelo menos, tenham o trabalho de elaborar uma resposta com as palavras de vocês. Tá? Então, discutir, é isso. Agora cada um escreve o seu. Beleza? Muito bem. Seja sucinto nas respostas. Tá? Como as questões são abertas, né, eu sei que tem gente que tem uma tendência a ser prolixo. Né? Escrever, né, falar e escrever exageradamente. Né? Não precisa. Tá? Normalmente, as questões que eu coloco, elas são respondidas com 2, 3 linhas, você consegue responder a maior parte delas. Tá? Então, não precisa escrever testamentos, não. Mesmo porque eu vou procurar só aquilo, eu faço um gabarito, ponho os tópicos lá. Na verdade, eu coloco, às vezes, até palavras só. E eu procuro aquelas palavras no texto. Se elas estão presentes no texto, eu leio o contexto, leio onde elas foram colocadas e dou a nota para a pessoa. Agora, se eu não encontrar, aí já fica mais, né? Vou dando a nota de acordo com o número de vezes que eu encontrar aquilo que eu quero. Agora, tem um detalhe aqui. Se você escrever mais do que eu estou pedindo, não vai ganhar ponto nenhum por conta disso. Tá? A questão é tanto, vale tanto, vou dizer, vale 100 pontos. Beleza.
Aquela questão valendo 100 pontos, se você cumprir os critérios que eu pedi, vale 100 pontos. Se você escreveu muito mais do que eu pedi, ela vai valer no máximo 100 pontos. Eu não vou dar mais por conta disso. Tá? Agora, se aquilo que você escreveu tiver errado, eu vou tirar ponto. Tá? Então, seja sucinto. Tenta escrever o mínimo possível. Porque quem fala demais e quem escreve demais, dá bom dia a cavalo. Não é isso? Tem um ditado popular assim. Então, quer dizer, acaba falando o que não deve. Quando fala o que não deve, a gente corta. Tá? Isso é para coibir aí né, os mais exaltadinhos aí para escrever. Beleza. A única forma de envio da avaliação será via aquela mensagem, né, minhas mensagens lá no AVA. A pessoa pode mandar pelo Telegram? Não. Pode mandar pelo seu e-mail? Não. Tem que mandar pela mensagem do AVA. Isso foi explicitamente colocado para nós, né, pela coordenação e pela diretoria do Pitágoras. Então, eu não vou aceitar por outra via. Ok? Beleza? Então, assim, não adianta chorar. Ah, professor, sei lá, o que aconteceu? Né? Outra, vocês tem um tutorial de como é que faz esse envio aqui, né? Tá lá, a Joyce gravou, né? Mas é super simples, né? Você vai lá, né? Entrou no AVA, tem lá no alto, né? Pelo menos na minha configuração, aparece do lado direito, no alto, assim, minhas mensagens. Clicou lá, aí você vai fazer uma nova mensagem, você vai digitar lá, né? Aparece o nome da disciplina, você seleciona a disciplina, você seleciona professor, aí você vai escolher o professor mais bacana do Pitágoras, mais legal, né? E vai colocar, né? vai colocar lá como destinatário. Depois você vai colocar o quê? Vai identificar sua prova. Né? Então, como é que você vai fazer? Vai colocar lá naquela parte assunto, aqui está até trocado, né? Eu devia ter trocado, mas a primeira coisa que aparece é isso. Lá no assunto da mensagem, você vai colocar como? Presta atenção. Presta atenção, porque mesmo com a orientação, porque chegar lá tem fariseu que ainda coloca o negócio errado. Né? Fariseu e fariseia, se é que existe feminino de fariseu, a fariseia vai lá e coloca também. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no cabeçalho, você vai fazer assim, ó, clica o mouse, arrasta por cima aqui, ó, né? Não precisa nem no resto aqui não. Aí você vai fazer aqui, ó, clica com o botão direito se quiser, aí vai aparecer assim, copiar, você copia, chegou lá, vai clicar em cima do campo assunto e vai escrever, colocar colar, pronto, oficial 1, fiz farro, ai Jesus, está errado aqui, é sexta-feira, não é segunda não, agora que eu vi, agora não vai ter jeito de mudar lá não, tá? Vocês mudem lá, beleza? Então já está lá, eu vou só liberar para vocês agora. Então façam isso. E vão colocar o nome, né, nome completo, sem abreviação, tá? Se o nome é Fariseu José da Silva, você vai colocar Fariseu José da Silva, tá? Agora, na hora de você anexar a prova, vai aparecer também uma outra opção, salvar como. Aí você salva, coloca oficial 1, fiz FAR 1, sexta-feira, a NEC esqueceu disso, sexta-feira, seu primeiro nome e o último nome. Aí você vai colocar só Fariseu Silva. Não precisa colocar Fariseu José da Silva, não. Você pode colocar só Fariseu Silva que eu vou entender. Tá? Agora, esse daqui é o principal para poder identificar o nome de quem está me enviando as mensagens. Beleza? Então, bacana. Então é isso, viu? Ó, beleza, vamos lá. Opa, a questão é daqui a pouco. Então é isso, tá? Outra coisa, o AVA tem apresentado algumas instabilidades, principalmente nos horários mais tardios. Então, gente, não deixe para poder postar a prova em cima da hora. Tenta fazer isso para você. Ah, não estou conseguindo. Inclusive ontem, alguns alunos aí da turma de quarta-feira, eu fui junto tentando ajudá-los a postar. E aquele aluno que eu vejo que está com problema de postagem ali na hora, está me comunicando que está com esse problema, a gente está tentando resolver junto, eu até dou uma tolerância para ele. Né? Porque eu estou vendo que o negócio está acontecendo. Agora, uma hora depois, me manda uma mensagem falando que não está conseguindo postar, aí, filhinho, sinto muito, tá? Então, aqui, ó,
As provas, né, você tem 24 horas para entregar a prova. Então, elas devem ser enviadas, né, avaliações até as 21 horas, que é o horário que eu vou contar. Ó, são 20 horas e 5. Eu vou liberar daqui a pouco. Vocês vão ter até 21 horas de amanhã para poder postar isso. Tá? Então, 21 horas do dia 25 do 4. Quem postar depois vai ser considerado como não entregue. Tá? A não ser que a gente esteja, né, nesse processo, como eu estava falando com vocês aqui, conversando, tentando lá, deu algum problema no ar, a gente vai. Amanhã eu vou estar, né, no Telegram, né? Quem não tiver o Telegram e tiver com problema de postagem, peça para entrar lá no Telegram, e aí eu vou acompanhando isso. Se der algum problema, vocês comunicam comigo pelo Telegram, que a gente vai tentando resolver junto, ok? Mas se não me disser nada e faltar e passar do prazo, eu vou considerar como não entregue. Você vai receber uma mensagem assim: prova entregue fora do prazo. Pronto. Isso significa que você vai ter que fazer a prova segunda chamada. Ok? Então tá bom então. Então, gente, agora, peraí, deixa eu só acabar com esse compartilhamento aqui. Bacana. Deixa eu ver, tem 36 fariseus me vendo aqui. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só bater um print screen aqui para a gente fazer aquele relatóriozinho básico. Agora, além do relatório, ainda tem que ir para uma outra planilha para poder digitar o que eu né, a aula que eu dei e tal. Pô, tanta coisa para a gente escrever aqui. Ctrl C, deixa eu ir de novo lá. Só um segundinho que eu já vou falar com vocês aqui. Tá bom. Beleza. Então, o que é que nós vamos fazer agora, né? Eu vou pedir para vocês uns 5 minutinhos. Eu vou lá no AVA e vou liberar. Vai estar na aula do encontro DRESS. E eu vou postar também depois esse gabarito aí dessa prova que a gente fez na semana passada, na pré-aula do encontro 10. Tudo no encontro 10. Valeu? Então, eu vou ficar com o AVA, o Teams aqui aberto. Mas, se vocês tiverem algum problema aí na hora de baixar a prova, ou aparecer alguma dúvida na prova, não, quer saber de uma coisa? Não vou esperar ter dúvida na prova, não. Eu vou mostrar a prova para vocês aqui agora, antes de vocês terem ela aí, e já vamos discutindo ela aqui, tá? Já vou dizer Professor, o senhor pode colocar ela está em Word? Está em Word. Colocar ela para a gente no grupo, não? Não, não posso. Isso daí é proibido, tá? Então tá. Porque isso daí é uma norma que eles colocaram lá, porque só o aluno matriculado é que pode ter acesso a ela, tá? Então, nesse caso, a única maneira de eu... No Telegram não tem como garantir isso. E lá no AVA eu garanto, né? Então, isso daí foi colocado como limitação. Bom, muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só... Professor, é para te devolver ela em PDF, em Word mesmo ou PDF? Pois é, isso é uma outra coisa. Eu acho que eu vou deixar bastante livre para vocês. Mas eu sempre acho que o PDF é uma forma mais segura. Por quê? Vou dizer que você resolveu fazer um esquema, ok? Na hora que você vai fazer o esquema, muitas vezes, quando eu pego a minha versão do Word é do Office 365. O seu, sei lá, é um Office 2003, entendeu? Aí pode ter uma diferença de versão aí que vai levar a uma configuração diferente. Então, é preferível, quem tiver habilidade para colocar a prova no PDF, coloque no PDF. Quem não tiver, pode entregar no Word mesmo, não tem problema. Tá? Então, fica a critério de vocês aí. Bacana? Bom, aqui só para mostrar a prova, vou aproveitar, vou mostrar a prova aqui, só para vocês ficarem, esclarecer o que eu quero em cada uma delas, ok? Então, aqui é um caso clínico, mostrando, né, o caso de um homem de 49 anos que teve um acidente de trabalho,
tá? E o médico prescreveu lá uma prednisona e tá, beleza. Então, eu estou colocando aqui, primeiro, classifique a lesão do ombro sofrido pelo trabalhador quanto à origem. Aí vocês vão dizer, essa lesão, né, quanto à origem. Se ela é química, física, mecânica, biológica, se ela é séptica ou asséptica, se ela é aguda, se ela é crônica, tá? Aí vocês vão colocar aí, classificar essa lesão. É a única coisa que eu quero. Tá? Então, fazer uma classificação completa, né? Mais completa que vocês conseguirem dessa lesão. Segundo, depois vocês vão descrever o papel da prednisona na lesão sofrida por ele. Ou seja, como que ela vai agir ali naquela lesão? Qual que seria, né, a lesão mais, a explicação mais técnica, mais, né, para a ação da prednisona ali naquele local. Tá? Em suma, vocês vão me dizer como que ela age. Beleza? 3. Analise o caso e elabore uma orientação para este paciente. Então, você vai orientar, você vai analisar o caso todo e vai orientar. Aqui, ó, você vai descrever para o seu professor, para mim. Aqui você vai fazer uma orientação de uso para o paciente. Tá? Entendido? Então, você tem que analisar o caso todo, analisar a prescrição e colocar aí, né, uma orientação para o paciente. Bacana? Questão 2. Essa daqui foi ótima. Essa aqui eu criei hoje, fiquei super contente com a minha criação aqui. Então, assim, você recebeu o WhatsApp, pelo WhatsApp a mensagem abaixo. É de uma tia que você sabe não ter muito filtro, que repassa qualquer coisa que recebe. Aí tem aqui a mensagem da tia Maria, tá? Eu peguei uma fotografia da doninha lá na internet, pus a tia Maria aqui, e aí vocês vão ter que fazer o quê? Analisar a mensagem, tá? Identificar o que é verdadeiro e o que é falso nas informações que a tia Maria está passando para vocês. Tá? Então, beleza. Depois, você vai escreva uma mensagem para a tia Maria, tá? Explicando o que você verificou. Está falando, tia Maria, o negócio está errado ali, não é assim não. Tá? Lembre-se de usar... alguém fecha o microfone aí, por favor. Então, escreva uma mensagem para a tia Maria explicando o que você verificou. Lembre-se de usar uma linguagem acessível para a tia Maria. Não é para mim. Aí vocês não vão estar explicando para mim, não. Vocês vão estar explicando para a tia Maria. Ok? Beleza. Terceiro, vocês vão criar um comunicado técnico para ser colocado no site boatos.com. Entendido? Tem aqueles sites de verificação de fake news e tal, né? Então, vocês vão criar um comunicado aí técnico. Aí já é diferente da tia Maria. Um comunicado técnico falando, né, que informação está certa, o que está errado ali naquela mensagem que está rolando no WhatsApp. Professor, Valeu? na Sim. letra A, então, a gente vai só falar o que está certo. Enumerar, exatamente. B, que exatamente. só enumerar. Isso, exatamente. Okay. Na A, você vai enumerar. Identificar e enumerar o que está falso e verdadeiro. Essa é falsa, essa é verdadeira, essa é falsa e verdadeira. Beleza? Depois, aí, na B e na C, é que você vai colocar, né, o que está errado, por quê. Uma na linguagem coloquial para explicar para a tia Maria, e a outra na linguagem técnica para você colocar no site, né, esclarecendo aí a fake news, se for o caso. Bacana. Na 3, eu, Licínio, até o meu nome aqui, né? Chego na sua farmácia e apresento a prescrição abaixo. Aqui é só uma questão que vale 200 pontos. Tá? Analise a prescrição e me oriente. Tá? Vai me orientar. E eu tenho conhecimento né, da área. Então você pode me informar de uma maneira mais técnica. Então tem aqui, né? Os medicamentos que o médico prescreveu para mim, vocês vão fazer uma análise dessa prescrição e me dizer, né, me orientar quanto ao uso desses medicamentos. Beleza? Aí vai de acordo com a análise de cada um. Bacana?